E mais um capítulo das tretas de Shang-Chi, galera. Shang-Chi tá tendo muita treta, principalmente lá na China. Já trouxe vídeo falando que Shang-Chi foi banido da China. O próprio Simu Liu não tá sendo bem recebido lá, o povo não quer o Simu Liu na China. E agora encontraram posts antigos indicando que Simu Liu é homofóbico e machista. Mas será que é verdade? E aí, meu amigo nerd, eu sou o Ale, do Ale Nerd, seu canal sobre filmes e séries de heróis. E nesse vídeo eu tô trazendo mais uma treta de Shang-Chi. Já trouxe muito vídeo aqui de polêmica. Polêmica de Shang-Chi, esse filme tá dando o que falar. Teve polêmica que foi banido da China. Depois o Simu Liu, que tá sofrendo represálias da China, tá sendo odiado lá por umas declarações que ele fez em 2017. Onde ele deu uma entrevista que na verdade já foi até excluída, mas o povo chinês não vai esquecer, né? Ele deu uma entrevista onde ele disse que os pais dele descreveram a China como um país de terceiro mundo, onde as pessoas morriam de fome. Acontece que o Shang-Chi, ele nasceu em 1989, ele não é tão velho assim. E ele saiu da China aos 5 anos para ir morar no Canadá com os pais dele. Os pais dele estão descrevendo ali uma China antes dos anos 90, né? A China agora já passou aí uns 3 anos, já passou uns 30 anos desde que ele nasceu, desde que os pais dele descreveram para ele como era a China. Então talvez pudesse ser pior mesmo. Só que a China, o povo chinês não gostou do que ele falou, o pessoal não recebeu bem, e aí começou a odiar o ator mesmo, e por causa disso não deixaram o filme do Shang-Chi entrar lá dentro, não deixaram o filme do Shang-Chi estrear para o povo chinês. Isso é bem ruim porque é 1 bilhão de pessoas lá, é o país mais populoso do mundo, então é um lugar que venderia muito ingresso. O filme foi feito para esse público, ele mostra uma mitologia totalmente nova, mas não foi bem recebido lá, então já é uma treta bem grande por causa da declaração do Simu Liu. Porém agora, galera, tem uma outra treta envolvendo mais declarações. No caso, está envolvendo posts antigos do Simu Liu no Reddit. São posts feitos entre 2013 e 2019, onde ele faz alguns posts, no mínimo sem noção. Algum outro ali realmente até dá para tentar ver de um outro ângulo, mas ele faz uns posts ali que pode deixar muita gente indignado. Eu li um post que está na minha cabeça, já faz um dia que esse post está na minha cabeça, de tão indignado que eu fiquei vendo isso. Mas eu vou ler eles aqui pra vocês, depois vou fazer uma conclusão e vou dizer também o que eu acho, né, galera? Porque também não vamos tentar apedrejar um cara por algo que ele fez no passado. Shang-Chi, ele tem muita história, o Simu Liu tem muita história. Ele foi contador, depois ele virou ator de banco de dados, emprestando a imagem dele para esses bancos de dados. Tem um monte de meme agora na internet por causa disso. Ele passou por várias coisas na vida dele até chegar agora no sucesso que ele tá fazendo com Shang-Chi, a Lenda dos 10 Anéis. Não é algo que veio do nada, não é um ator que surgiu do nada. Ele tá aí no meio há anos, fazia bico fantasiado como Homem-Aranha em festas. Então o cara passou por vários perrengues na vida até chegar onde tá agora. E é um filme que eu admiro muito, o ator também, depois de saber a história dele, eu admiro muito. Mas depois desses posts aqui, eu vou dizer que eu fiquei um pouco decepcionado. E é o seguinte, ele tinha uma conta chamada Nipped in the Bud, onde ele usou para fazer alguns posts, e alguns são um pouco problemáticos. Por exemplo, em um post mesmo ele fala o seguinte: eu sou a favor da igualdade de gênero, mas as meninas não são tão boas quanto os meninos nos esportes e sempre que jogo vôlei com uma menina do time fico frustrado. Às vezes eu digo coisas. Então, nesse post aqui ele tá falando que homens e mulheres não são iguais, o que eu concordo, não tem nem como você dizer que eles são iguais, né? Principalmente em questão de força física. E aí ele tá dizendo que ele fica um pouco frustrado quando joga com uma garota no time dele. Pelo menos foi o que eu entendi. Pode ter alguma outra interpretação, mas o que eu entendi é isso. Ele dando a entender que ele não gosta de praticar esporte com outras garotas. Talvez seja só uma brincadeira dele. Eu não levei muito a sério esse post, apesar de que muita gente tá dizendo aí pela internet de que é um post machista, de que ele tá falando que as mulheres são inferiores. Eu não acho que é algo assim. É óbvio que as mulheres não têm a mesma força que homens, por exemplo, mas elas também são superiores em vários outros quesitos. Homens e mulheres se destacam em áreas diferentes, galera. Não tem nem como comparar, não tem como dizer que é igual. E esse post pra mim é bem inocente até. Ele fala que elas não são tão boas assim em esportes e que ele é a favor da igualdade de gênero. Ele não tá fazendo um post ali agressivo mesmo, um discurso de ódio, ou acho que tá de boa. Só que aí vem o próximo post que ele fez, galera, que o pessoal desenterrou mesmo. Eu acho que esse é o que tá deixando o pessoal mais indignado, inclusive é o que tá na minha cabeça até agora. Onde nesse post ele diz o seguinte: do ponto de vista biológico, Pedro não é diferente de ser gay, uma pequena mutação no genoma que define nossas preferências sexuais. Então, galera, ele tá comparando a homossexualidade com pedofilia. Bom, eu não vou dizer aqui porque eu não sei se pode dar algum problema com o YouTube, né? Mas esse foi o que me deixou indignado mesmo, ele dizer que ali são similares, que eles não são muito diferentes.
Eu acho que são sim uma coisa totalmente diferente. É ridículo você tentar comparar um com o outro. Porque você sendo homossexual, você não tá fazendo nada de errado. Você tá fazendo um negócio com o consentimento de outra pessoa também tá querendo, então não tem problema. Já pedô é outra coisa, né? Esse negócio de pedô é outra coisa. Você tá forçando ali uma criança, uma pessoa que não entende. Não, é algo sem explicação e não tem justificativa pra mim. Realmente esse post que ele fez é algo que me deixou indignado. Eu tô até tentando entender, mas não sei o que ele quis dizer com esse post, de verdade. Ele tá querendo dizer ali que de um ponto de vista, são mutações genéticas. Sim, eu entendo que pessoas que praticam ali a pedô tem alguma coisa errada na cabeça dessas pessoas, mas o homossexualismo eu não diria que é algo errado. A pessoa simplesmente nasce assim, ela faz. Eu acho que a pessoa tem direito de ser o que ela quer. E ser comparado com um pedófilo, eu acho outra coisa, né, galera? Realmente esse post me deixou indignado sim. Só que tem o seguinte, tem gente defendendo o ator dizendo que na verdade esses posts foram tirados de contexto. Então, para entender esse post, teria que ver todo o contexto, saber sobre o que ele está falando. Inclusive, tem usuário dizendo que ele usava a rede social mais para falar sobre Kim's Convenience, que é uma série da qual ele participou. Então, a maioria dos posts, dos comentários dele era sobre essa série. Talvez tenha algum contexto ali que eu não estou conseguindo entender. Mas você pegando essa parte, esse post, apenas essa mensagem que ele diz, realmente é de indignar. É algo que realmente pode sujar muito a imagem do ator no futuro. E eu acho que a pessoa tem o direito e a liberdade de ser quem ela quiser, fazer o que ela quiser, você pode ser homossexual, bissexual. Eu acho que não é problema nenhum a orientação sexual de uma pessoa. Mas pedofilia, essas coisas aí, não, isso é sim um problema e não é algo que pode ser tolerado desse jeito. Muito menos comparado a uma orientação sexual, que é uma outra coisa, é algo totalmente diferente. Porém, o próprio ator assim não chegou a responder de forma direta, mas ele deu ali se referiu a um post de 2019, onde ele diz que ele tenta explicar as coisas com uma certa positividade. Nesse segundo post que eu falei aí sobre o negócio da homossexualidade e tal, eu acho que ele tá sendo positivo até demais, né? Tem coisas assim que realmente não acho que é legal falar sobre. Ou nem falar, né? Ou tentar, não é nem falar, o problema não é nem falar, o problema é a forma como você fala, o que você tá falando de fato. Inclusive, galera, defendendo o ator aqui, são posts antigos dele. Ele disse que se você procurar, você vai encontrar alguns posts dele que são idiotas mesmo. Ele fala que isso não torna ele um hipócrita, que na verdade faz ele ser um humano, porque ele evolui e que ele não tem mais a mesma mente de antes. E eu concordo, eu mesmo tenho posts antigos meus que são besteiras, eu obviamente não vou ficar procurando e excluindo. Só que posts que se eu mesmo ler meus posts antigos, sei lá, de 5 anos atrás, 4 anos atrás, eu vou achar besteira, nem eu vou gostar. Porque a gente vai evoluindo. Eu mesmo já não sou quem eu era um ano atrás. As pessoas evoluem, é isso que faz a gente ser humano. E eu não acho certo condenar o ator por algo do passado também. Tudo bem que 2019 não é tão passado assim, né, galera? Mas ainda assim, dá tempo do ator mudar. Ele parece ser gente boa, pelo menos parece, e se realmente der maiores problemas, se isso tiver maiores repercussões, com certeza a Marvel vai fazer ele se desculpar, vai fazer ele vir a público falar sobre isso, porque eles não podem ter a imagem deles vinculada a um ator desse tipo. Inclusive, eu tenho certeza que eles fazem uma pesquisa antes de contratar, para ver algum podre do ator, ver se tem algum tweet, algum post antigo, fazendo algum discurso de ódio. Inclusive, teve esse problema com uma atriz de O Mandaloriano, que foi demitida após uns discursos ali sobre supremacia branca, eu acho que é isso, eu posso estar enganado, porque eu vi essa notícia já faz começo do ano, mais ou menos. Mas ela foi demitida por causa disso. Então a Disney, a Marvel, Disney, no geral, elas não vão contratar qualquer ator sem pesquisar o passado deles antes. E, na verdade, a Marvel pega uns atores polêmicos, né? Tem o Chris Pratt, tem o James Gunn, tem a Brie Larson. São atores que têm ali uma certa polêmica com o público, mas eu acho que não é o caso do Simu Liu. Eu realmente acho que esses posts eles foram meio que tirados de contexto para dar a entender algo errado. E eu acho que o ator, mesmo que tenha realmente comentado essas coisas, primeiro, o negócio do vôlei ali, eu achei meio inocente, não achei muito errado. E eu acho que se o ator realmente comentou isso no passado, ele não é a mesma pessoa mais. Ele mudou, as pessoas evoluem. Você mesmo não é a mesma pessoa que era 5 anos atrás. Então eu não acho certo você condenar alguém pelo que ela fez há 10 a 5 anos atrás. Mas esses posts dele são bem comprometedores e tem muita gente que tá se virando contra o ator, chamando ele de homofóbico e machista. Mas, pra ser honesto, eu não acho que seja esse o caso. Eu acho que, pelo que eu vi da história dele, também por entrevistas,
O cara parece ser muito de boa, galera. Então eu só queria trazer aqui pra vocês essas notícias, esses posts, pra comentar. Então comenta aqui o que você acha, se o ator é culpado ou não, se ele tá realmente falando sério quando ele mudou. Comenta aqui embaixo e deixa o like também se você gostou do vídeo, isso é muito importante, ajuda o canal, tá dizendo que você gosta dos vídeos. E aí eu vou sempre trazer mais e mais notícias quando sair. Se inscreve também pra você não perder os próximos vídeos e as novidades que sair sobre a Marvel. E eu vou deixar alguns vídeos nas telas finais, você clica ali e a gente se encontra no próximo vídeo.